3 minutos cronometrados. 150 anos em 3 minutos. 50 anos por minuto. Batistas há 50 ou 150 anos escrevendo a sua história. Como é que começa essa história? Essa história começa no ano de 1851, quando o Brasil pela primeira vez é cogitado como possível campo missionário dos batistas do sul dos Estados Unidos. A ideia foi discutida, mas a Junta de Richmond não tomou qualquer decisão oficial, até que no ano de 1857, 1858, o nome do Brasil voltou a ser mencionado ou avaliado como campo missionário. Thomas Jefferson Bowen foi a primeira tentativa dos batistas do sul em iniciarem o trabalho no Brasil. Em 11 de janeiro de 1859, o próprio Bowen escreveu à Junta de Richmond sugerindo a sua vinda para o Brasil. E em 9 de novembro de 1859, ele juntamente com a sua esposa e a sua filhinha de 2 anos, são nomeados como missionários para o Brasil, sendo assim os primeiros a pisar em solo brasileiro. O trabalho do Bowen, infelizmente, não apresentou nenhum grande progresso, principalmente pelo seu precário estado de saúde. Por isso a Junta de Richmond determinou seu retorno para os Estados Unidos para uma avaliação em 1860, e o trabalho dele aqui durou apenas 8 meses e 19 dias. Alguns anos depois, um grupo de imigrantes norte-americanos, composto de famílias evangélicas, divididos mais ou menos de forma igual entre metodistas, presbiterianos e batistas, chegaram a este país e fundaram a colônia, ou uma colônia americana em Santa Bárbara, então uma província de São Paulo. No caso dos batistas, esse grupo, até que se prove o contrário, depois do reverendo Bowen e esposa, são os primeiros batistas a pisar em solo brasileiro. Mesmo antes de se organizarem como igreja, esse grupo de batistas imigrantes demonstrou alguma organização. Por exemplo, o pastor Richard Radcliffe, que estava entre esse grupo, ele já celebrava casamentos, tendo sido responsável pelo primeiro casamento celebrado por um ministro batista em terras brasileiras, 2 anos antes da organização da igreja de Santa Bárbara, da qual ele mesmo se tornaria o pastor. A organização dessa igreja que estamos comemorando hoje aconteceu no dia 10 de setembro de 1871, provavelmente com 27 membros fundadores. Aqueles que dizem que essa não era uma igreja missionária, essa igreja, pouco mais de um ano, exatamente pouco mais de um ano da sua fundação, em 12 de outubro de 1872, ela faz um apelo oficial, documentado, à Junta de Richmond, solicitando o envio de missionários ao Brasil, pedindo que este pedido fosse atendido. Pedido que só foi atendido pela Junta de Richmond 8 anos depois. Enquanto não se enviavam missionários, a igreja de Santa Bárbara começou a plantar igrejas. Foi organizada então com 12 membros da igreja de Santa Bárbara, a Igreja Batista da Estação, a segunda igreja batista em solo brasileiro, no primeiro domingo de 1879, e ela foi organizada nos mesmos moldes da Igreja Batista de Santa Bárbara. Em 1880, ou seja, alguns anos depois, o casal William Begbie foi enviado pela Junta de Richmond para incrementar o trabalho batista entre os brasileiros, juntamente com o agora pastor da Igreja Batista de Santa Bárbara, o reverendo Quillen, uma vez que Radcliffe tinha voltado aos Estados Unidos por conta do falecimento da sua esposa. 2 anos depois então da chegada dos Begbie, em 15 de outubro de 1882, e com a chegada de mais 2 missionários, Zacarias e Kate Taylor, e a participação do então primeiro pastor batista brasileiro, Antônio Teixeira de Albuquerque, é organizada a terceira igreja batista no Brasil, a terceira igreja batista do Brasil na Bahia, naquela época a segunda cidade do Brasil. Essa igreja adotou a confissão de New Hampshire, posteriormente adotada pela Convenção Batista Brasileira, com o nome que tem até hoje, Declaração de Fé das Igrejas Batistas do Brasil. Nos 24 anos que se seguiram, várias outras igrejas foram criadas. Por exemplo, a primeira igreja batista do Rio, em 1884, primeira igreja batista de Maceió, 1885, primeira igreja batista no Recife, 1886, igreja batista de Alagoinha, na Bahia, 1888, igreja batista de Valença, na Bahia, 1889, e primeira igreja batista de Juiz de Fora,
também em 1889. Para que você tenha uma ideia, os irmãos tenham uma ideia do avanço, e aquela já era uma época de avançar, o número total de membros a essa altura, incluindo os da igreja de Santa Bárbara, já era de 312, e nessa época nem tinha internet. O início do século XX foi um período marcado pela expansão do trabalho batista. Conforme diz o historiador Torbet, a expansão do território sob o cuidado dos batistas desse período é uma indicação crescente do seu poder no Brasil. Esse novo século também foi marcado como fase de organização teológica e doutrinária dos batistas brasileiros. Nos conhecemos há tanto tempo, isso não me incomoda. Em virtude do seu crescimento, fomos colegas de turma, isso é história. Em virtude do seu crescimento, os batistas brasileiros se organizaram espontaneamente em convenções estaduais ou regionais. A Convenção Batista Brasileira surgiu em 1907. A Assembleia de Organização aconteceu no Rio de Janeiro, no mês de junho. E nessa Assembleia, então, se constituiu o embrião daquilo que nós temos hoje. Para que você tenha uma ideia, porque eu só vou voltar aqui daqui a 150 anos, provavelmente, em 1932, os batistas já contavam com 450 igrejas, 36.209 membros, segundo a estatística da época. Para o cumprimento dessa estrutura, os batistas têm se organizado, têm se estruturado. E hoje, atualmente, como fruto desse trabalho, a Convenção Batista Brasileira é a maior convenção batista da América Latina, representando, segundo os dados da convenção, cerca de 8.753 igrejas, 4.944 congregações, 1.706.003 fiéis. Há 150 anos, os batistas escrevem a sua história do Brasil, sempre baseados em seus princípios de liberdade religiosa, governo democrático, estrutura congregacional, ação cooperativa, visão missionária, fidelidade bíblica, padrão doutrinário e responsabilidade social. Mas isso é só o começo, muito a ser escrito pelas novas gerações. Que Deus nos abençoe. Bem-vindos a mais um culto da Primeira Igreja Batista em Francisco Morato. Nós queremos parabenizá-los por estarem conosco e também agradecê-los durante esses meses, por que não dizer quase 2 anos, você tem estado conosco, isso tem nos alegrado bastante. E aproveitando a oportunidade, nós estamos nos preparando para regressar. Graças a Deus, Deus tem sido muito paciente conosco, Deus tem sido muito misericordioso para com toda a igreja, e nós estamos aí, fazendo os últimos preparativos para o nosso retorno. Nosso retorno vai ser um retorno gradual, um retorno tranquilo, um retorno sem atropelo. E o importante disso tudo é que durante esse período de pandemia nós não fomos, a aglomeração de cultos da Primeira Igreja Batista em Francisco Morato, ela não contribuiu para que as pessoas fossem infectadas, porque nós não tivemos nenhuma reunião onde nós tivemos aglomerações. Então, eu gostaria de parabenizar a todos os membros da igreja que pacientemente aguardaram este momento, que estamos aí praticamente à beira, estamos à margem de mais um retorno. Então, parabéns, igreja, parabéns cada membro da igreja por ter sido paciente, por ter entendido, por ter compreendido a ação e a bondade e a misericórdia do Senhor. O Senhor nos abençoou. Para que vocês tenham uma ideia, e principalmente os membros da igreja, nós não tivemos perdas de vidas causadas por aglomerações da igreja. A igreja, ela está de mãos limpas, as mãos da igreja, ela não está manchadas de sangue. Nós não imolamos ninguém. Não tivemos esse sacrifício de imolar vidas, Não perdemos vidas por causa das nossas reuniões. Nós tivemos perdas, sim, mas essas perdas não foram causadas pela igreja. Foram pessoas, irmãos, que faleceram, 3 deles ou 2 por um motivo de Covid, aliás, 2 por motivo de Covid, mas eram irmãos com idade já bem avançada e que já não compareciam à igreja antes mesmo da Covid, por estarem em situações de difícil locomoção. Então, nós não temos, graças a Deus, a igreja pode levantar as mãos
e apresentar as suas mãos para o Senhor. As nossas mãos estão limpas. Nós não contribuímos para o sacrifício, para a morte, para a infecção de quem quer que seja. Amém. Parabéns, igreja. Que Deus abençoe, que Deus continue a abençoá-los de forma muito especial, porque os irmãos tiveram paciência e os irmãos compreenderam que, afinal de contas, culto não é somente estar na igreja, mas culto também é estar em casa cultuando com a família e louvando a Deus. Então, aguarde mais um pouquinho. Nós agora estamos fazendo as últimas adaptações no santuário. O santuário está belo, foi reformado, né? Nós queremos agradecer os irmãos que tomaram a iniciativa, o irmão Carlos, o irmão Ananias, o irmão Fernando, né? O Magal e todos aqueles irmãos que estiveram lá, que de uma forma ou de outra participaram, né? Nós queremos agradecer, viu? Agradecer muito a Deus, o Edmilson, muita gente mesmo. Eu vou citar os nomes aqui, eu posso esquecer alguns, e aí os irmãos vão ficar chateados, mas parabéns, viu? E agora nós precisamos fazer algumas coisas, nós agora estamos mexendo na parte de água, né? A parte hidráulica e o bebedouro, nós vamos acertar isso. Depois que nós acertarmos essa parte, aí nós vamos sentar, nós vamos conversar, nós vamos ver como é que a gente faz para o nosso retorno, e temos outras coisas a resolver depois que a gente terminar a parte lá de baixo. Aí nós temos a parte frontal do santuário, temos que colocar ali as inscrições da igreja, a identificação da igreja, falta o forro da parte de cima, mas essas coisas vão ser feitas. Viu? E a igreja, ela não se descuidou. A pandemia não foi motivo que impedisse os cultos, foram realizados toda semana. Nós tivemos culto de oração, escola bíblica dominical e culto à noite, e celebração da ceia do Senhor. Foram momentos que reaprendemos a cultuar a Deus dentro de um outro modo, mas foram cultos a Deus. Eu gostaria de parabenizar aqueles membros da igreja que foram massacrados, né? Eu sei de outras igrejas que zombavam, que criticavam e que nos acusavam de falta de fé e tantas outras coisas, né, que nós somos acusados, mas estamos aí firmes e fortes. A igreja contribuiu para missões, a igreja teve as suas contribuições, a igreja se envolveu, a igreja esteve presente através de membros em atividades da própria associação. Nós queremos aí parabenizar a irmã Josefa, a irmã Cristina, né, o irmão Carlos e outros irmãos que nos representaram aí em algumas reuniões da associação. Nós queremos desde já agradecer a esses irmãos. Que Deus abençoe os irmãos de forma muito especial. Eu vou orar a Deus, agradecendo a Deus por esse momento que Deus está nos concedendo, esse momento de pré-retorno, momento de muitas bênçãos. Nosso Pai que estás nos céus, a nossa gratidão, ó Deus, nós te louvamos, te exaltamos, glorificamos, ó Pai, teu santo e bendito nome. Ó Deus, porque até aqui, ó Deus, o Senhor nos abençoa, ó Deus. E nos abençoa, ó Deus, não porque nós somos melhores, não porque tenhamos, ó Deus, algum tipo de mérito, ó Deus, mas o Senhor nos abençoa, ó Deus, independente de qualquer coisa. Ó Deus, nós te agradecemos, ó Deus, pela vibração da igreja, pelo desejo da igreja, ó Deus, de ver os seus cultos presenciais, pela paciência que os membros tiveram, ó Deus, e pela facilidade, ó Deus, da maioria, ó Deus, absoluta de compreender, ó Pai, o momento que nós vivíamos. Ó Deus, muito obrigado, ó Pai, pelas vidas dos membros da tua igreja, Primeira Igreja Batista em Francisco Morato. Ó Deus, obrigado por tudo, ó Pai. Nos abençoe, ó Deus. Continue nos abençoando. Nós te louvamos. Nós te louvamos. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Nós vamos ouvir uma música e logo em seguida a gente retorna para
dar continuidade ao nosso culto. Não fica bem a gente passar bem e o outro carecia, ainda mais quando se sabe o que fazer e não se faz. Como fruto do amor de Cristo, fruto do seu compromisso, vendeu o homem o que tinha e repartiu. Era seu nome, Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações, homem bom e piedoso, cheio de fervor e fé, homem de Deus. E quando Saulo converteu-se a Cristo, lhe faltou amigos, alguém que fosse companheiro, fonte de consolo e abrigo. Como fruto do amor de Cristo, fruto do seu compromisso, foi um homem procurá-lo, dando-lhe a mão. Era seu nome, Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações, homem bom e piedoso, cheio de fervor e fé, homem de Deus. A igreja se espalhou para todo canto que havia, providência assim por mão de Deus chegou a Antioquia, precisando de um pastor de almas, mesmo de um pastor de homens, foram procurar aquele que qualificou. Era seu nome, Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações, homem bom e piedoso, cheio de fervor e fé, homem de Deus. Era seu nome, Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações, homem bom e piedoso, cheio de fervor e fé, homem de Deus. Irmãos, eu gostaria de convocá-los e convidá-los para as nossas atividades semanais, ainda online, por enquanto online. Estamos chegando lá. Calma, nós estamos prestes a regressar, viu? Vai ser um momento de grande alegria, um momento de grande satisfação, um momento de felicidade. Nós estamos chegando lá. De qualquer maneira, nós estamos felizes, né, por estarmos prestes ao nosso regresso. Deus abençoe. Deus console o seu coração e que você aguarde com muita paciência. Irmãos, durante a semana nós tivemos aniversariantes, nós queremos parabenizá-los. No dia 25, que foi na segunda-feira, nós tivemos tivemos o aniversário do Naaman, né? Então, parabéns, Naaman, que Deus te abençoe, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe aí os seus empreendimentos, Deus abençoe as suas vocações, viu? Então, essa vocação musical aí, aproveite, coloque nas mãos do Senhor, não deixe morrer não, viu? Então, coloque nas mãos do Senhor, para que o Senhor possa abençoar outras pessoas através desse dom que Deus deu ao irmão. Também nós queremos lembrar que no dia 29 nós comemoramos mais um ano de existência de vida, e eu gostaria de
agradecer a igreja, agradecer o carinho, agradecer os irmãos que tão bondosamente postaram aí nas mídias sociais felicitações pelo nosso aniversário. Nosso muito obrigado. Eu agradeço muito a Deus pelas vidas dos irmãos. No dia 30 nós tivemos o irmão Marco Antônio de Oliveira. Nós queremos parabenizar o irmão Marco, que Deus te abençoe de forma muito especial. Irmão Marco tem sido assim uma pessoa bastante comprometida com o reino de Deus. Meu Marco, que Deus te abençoe. Deus abençoe a sua vida. Irmãos, nós temos na terça-feira o nosso culto de oração aí pelas mídias sociais. Tem sido muito bom, muito frequentado. Nós temos domingo pela manhã a escola bíblica dominical, com início às 9 horas também, com uma assistência fenomenal. E aí nós somos coroados com o culto à noite, a partir das 18h30. Então, essas são as nossas atividades. Eu gostaria de fazer uma lembrança muito especial. No próximo domingo nós estaremos celebrando a Ceia do Senhor. E desde já nós queremos convidá-lo para participar. Então se prepare, compre os elementos da Ceia do Senhor e domingo você estará participando conosco da Ceia do Senhor no culto de celebração. Lembramos, irmãos, que nós estamos terminando as lições da Escola Bíblica Dominical que falavam sobre Deus. Então nós tivemos 13 lições e foram momentos de muito aprendizado, né? Eu aprendi bastante, né? Amadureci bastante. E nós teremos, além disso, nós também teremos, irmãos, não se esqueçam disso, nós também teremos, né, agora a entrega das revistas. Agora nós vamos iniciar o estudo do profeta Isaías. São lições magníficas e vocês procurem as revistas lá na igreja, no santuário, no domingo à tarde, onde você deverá levar as suas primícias, levar as suas ofertas, as suas contribuições. Pegue as revistas da Escola Bíblica Dominical, leve para casa para estudá-las. E aí a gente, no momento da Escola Bíblica Dominical, a gente estudar as nossas lições, viu? Então, parabéns, Deus te abençoe. E, terminando essa parte, nós queremos, desde já, pedir aos irmãos que fiquem atentos. A igreja está precisando urgentemente de primícias. Ao fazer a sua compra, compre 1 quilo de alimento e leve para a igreja. Viu? Leve para a igreja para que a igreja possa montar a cesta e assim atender aqueles que estão passando por um momento difícil. Viu? Que Deus te abençoe. E nós queremos contar com os irmãos. Amém. Vamos agora nos preparar, ouvir uma música, nos preparar para a mensagem.
estamos chegando praticamente ao final de um dos momentos mais difíceis pelos quais passaram esta geração. Mas essa pandemia que vivemos, algumas coisas devem nos alertar e, ao mesmo tempo, devem nos aproximar mais da palavra do nosso Deus. E uma das coisas que temos que aprender é que vamos conviver durante muito tempo ainda com este vírus. Embora de outra forma, uma forma mais amena, mas, na verdade, teremos que conviver com este vírus durante muitos e muito tempos. E não é somente isso. A ciência, ela nos mostra que é possível termos, a partir de agora, a diminuição do espaço da agressividade dos vírus sobre a humanidade. Esse espaço, que era um espaço razoavelmente longo, esse espaço ele tende a diminuir. Significa dizer que teremos que aprender, a humanidade terá que aprender a conviver com isso que nós chamamos de pandemias. E essa pandemia, na verdade, ela nos apresenta um futuro não muito promissor. Ela trouxe para nós algumas das nossas enfermidades. Sem sombra de dúvida, ela vai continuar acentuando algumas enfermidades que a humanidade tem. Quando eu falo de enfermidade, eu não estou falando de enfermidade física, mas eu estou falando de enfermidade em outras dimensões, no caráter, principalmente nas questões éticas, são aonde normalmente se apresentam as nossas maiores mazelas, as nossas maiores chagas. E essa pandemia, sem sombra de dúvida, ao final, ela vai escancarar diante de toda a humanidade 13 grandes demônios. 13 grandes demônios que estarão presentes dentro dos corações dos seres humanos. A Bíblia, a palavra de Deus, ela nos diz, né, lá no Evangelho de Mateus, capítulo de número 12, versículos 26 e versículo 27, nos apresenta um quadro muito interessante, que é Jesus expulsando demônios. E diz o versículo de número 26, e se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como subsistirá, pois, o seu reino? E se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem os expulsa, então, os vossos filhos? Portanto, eles mesmos serão os vossos juízes. Mateus, capítulo 12, versículos 26 e versículo de número 27. Há um personagem que nós conhecemos, um grande historiador israelense, e ele, além de escrever vários livros, a última obra que ele escreveu, é interessante que são comentários sobre a pandemia. E nesses comentários sobre a pandemia, Harari, ele nos apresenta que a humanidade enfrentará 3 grandes demônios. E é sobre esses 3 grandes demônios que nós estaremos meditando na palavra do nosso Deus. Esses 3 grandes demônios que nós teremos que enfrentar
ao final da pandemia, ou durante o período da diminuição da pandemia. Há um autor que eu gostaria também de fazer um destaque, que escreveu um livro chamado Conhecendo as Doutrinas da Bíblia. E esse autor, ele vai falar sobre essa questão, que é uma questão introdutória, que é essa definição do que seria exatamente essa questão de demônios. E aí nós temos praticamente 3 colocações que este autor faz lá no seu livro, e que eu gostaria de fazer alguns destaques nestas 3 colocações que este homem apresenta. A primeira colocação que nós temos aí, é que ele vai dizer para a gente poder conceituar essa questão de demônios. Primeira conceituação, a primeira classificação que nós temos aí é exatamente essa. A possessão de demônios significa a introdução de uma nova personalidade no ser da vítima. Então, veja bem, então nós temos que pensar dentro desse contexto. Quando eu estiver falando daqui para frente, quando eu estiver falando sobre esse termo, demônios, nós temos que levar em consideração isso, né? De algo que é introduzido dentro da personalidade do ser humano, e o ser humano ele passa a viver, ele passa a ter todos os sentidos da vida direcionado por este sentimento. Que, afinal de contas, era isso que os demônios faziam, e é isso que eles fazem. Os demônios, dentro daquele contexto espiritual, que nós não duvidamos e que a Bíblia apresenta. A segunda coisa que nós temos aqui, frequentemente os endemoniados manifestam uma força extraordinária sobre-humana. Então, uma pessoa endemoniada, ela manifesta normalmente uma força extraordinária e uma força sobre-humana. E, por último, a possessão dos corpos humanos parece proporcionar um lugar muito desejado de muitos conflitos interiores. Então, pegando todos esses termos que foram colocados pelo autor deste livro, eu gostaria que nós pensássemos, a partir de agora, não na questão da possessão demoníaca como algo espiritual. Mas nós vamos imaginar agora, a partir do contexto de que, quando nós falamos em possessão demoníaca, nós estamos falando de algo que está dentro do ser humano e que o ser humano não consegue dominá-lo. E que o ser humano, afinal de contas, tem toda a sua personalidade, todos os seus desejos, dominados por esses desejos. Então, esses desejos, no fundo, eles funcionam como se fossem adversários, porque quando nós pensamos nessas entidades espirituais, nós temos que pensar que elas são adversárias dos próprios seres humanos. Então, o que está dentro do ser humano, o que se manifesta dentro do ser humano, passa a constituir perigo para a raça humana, e passa a constituir perigo para a nossa própria existência, e passa a constituir perigo para a existência individual, a existência como sociedade, a existência como comunidade, a existência como humanidade. Então, esses sentimentos, esses desejos que estão presentes dentro dos nossos corações, dentro dos corações dos seres humanos, é o que nós vamos ver agora, é o que nós iremos verificar agora. Então, Harari, ele vai apresentar 3 demônios que se manifestarão, que estarão se manifestando durante a pandemia, e vai se acentuar a sua manifestação pós-Covid, pós-pandemia. Então, o que ele apresenta é que nós teremos um quadro pós-pandemia, um quadro
muito difícil de conviver. Um quadro muito delicado para a existência do ser humano. E o primeiro demônio que ele coloca aí é aquilo que nós chamamos demônio do ódio. Esse é o primeiro demônio. E aí diz, podemos reagir a crises propagando o ódio, por exemplo, culpando os estrangeiros e minorias pela pandemia. O que nós temos observado durante a propagação da pandemia é que foi gerado um ódio a partir das mídias sociais, e este ódio ele ficou muito localizado dentro das nações. As próprias nações começaram a manifestar através das reações daqueles que pertenciam àquelas nações determinado tipo de ódio. E ódio que foi se acentuando ao longo desses anos da manifestação da pandemia. E esses ódios, eles são manifestados através de culpabilização, culpando os estrangeiros e culpando a minoria ou minorias pela existência da pandemia. E isso a gente pode verificar aqui no caso do Brasil, Estados Unidos, numa culpa incessante aos chineses. Passamos a culpar os chineses como os únicos responsáveis pelo surgimento daquilo que nós chamamos de pandemia. E esta culpabilização, ela tem se transformado em ódios e ódios profundos contra os estrangeiros e, em particular, contra os chineses. No caso do Brasil, nós elegemos uma nação, nós elegemos um grupo, e este grupo que foi eleito pela grande maioria das autoridades políticas, as autoridades religiosas, também podemos assim dizer, lançaram todas as culpas pelo surgimento deste vírus, ou desta pandemia, aos chineses. Enquanto outras nações lançou sobre minorias que estavam entrando naquelas nações. E por isso as nações, principalmente as nações europeias, procuraram se fechar contra as minorias que estavam migrando, que estavam indo para aqueles países em busca de melhores condições de vida, em busca de emprego, em busca de qualidade de existência. Então, o que nós temos aí? Nós temos uma culpabilização, e essa culpabilização, ela tem se transformado, e ela se transformou em ódio profundo contra esses grupos que estão aí diante de nós. Isso, na verdade, quando nós culpamos, quando nós conseguimos localizar, quando nós geograficamente estabelecemos alguém como culpado, até certo ponto tira das nossas responsabilidades o pouco que contribuímos para a existência dessa pandemia. Tiramos a nossa própria culpa e lançamos a culpa no outro. Só que essa culpa ela vai aos poucos sendo geradas de forma intensiva e produzindo aquilo que nós chamamos ódio. E este ódio, na verdade, ele tem produzido, ele é responsável pelos nossos comportamentos, pelas nossas aversões, pelo nosso ódio contra esses grupos, chamados grupos minoritários. Isso é profundamente preocupante para a humanidade, é profundamente preocupante para a nossa existência. Que tipo de existência, que qualidade de existência nós teremos?
uma existência marcada pelo ódio, uma existência marcada pela culpabilização dos outros, de algo que tem acontecido? Esta é uma das grandes questões que nós teremos que enfrentar e que está presente em nossos corações e mesmo presente nos corações daqueles que são chamados filhos de Deus, ou daqueles que são chamados pelo Senhor. Mesmo nós teremos que enfrentar, em algum momento da nossa existência, em algum momento da nossa caminhada, esse ódio, ele aparece, esse ódio, ele se vislumbra, e esse ódio que está guardado, que está presente em nossos corações, esse ódio, há momentos que ele vem à tona. E é isto que nós vimos lá na definição de demônios. Naquele grupo de 3 classificações que nós vimos ali, nós percebemos que a gente não pode colocar demônios só como entidade espiritual que se apossa da vida de uma pessoa. Mas os demônios, eles têm característica de destruição, característica de poder, de domínio. E quando o ódio domina a vida do ser humano, ele está exatamente exercendo esse papel, o papel de demônios. A palavra de Deus, ela é tão rica que ela permite que tenhamos estas interpretações, e que são interpretações válidas, extremamente importantes para a compreensão do nosso papel como filhos do reino, o nosso papel como integrantes do reino de Deus, o nosso papel como chamados por Deus para viver numa sociedade demoníaca, numa sociedade autodestruidora, numa sociedade em que os valores que se abraça, os valores que estão presentes nessa sociedade são valores extremamente destrutivos. E são valores que entram dentro dos nossos corações, pela nossa vivência, pela nossa visão de mundo, pela nossa maneira de compreendermos até mesmo a palavra de Deus. Uma compreensão inadequada. Jesus diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Então, nesse mundo que nós estamos vivendo, é um mundo marcado por este ódio que está presente nos corações das nações, nos corações dos indivíduos, e em muitos momentos isso invade os nossos corações. Se invade os nossos corações, se estão presentes em nossos corações, não deixa de ser um elemento que nós chamamos de elemento demoníaco. E o segundo demônio que nós temos aí apresentado por este autor, Harari, é o demônio da ganância. Muitas pessoas tinham algumas perspectivas que foram as perspectivas do término da Primeira Guerra Mundial. Quando terminou a Primeira Guerra Mundial, muitos tinham a ideia de que, diante de todo aquele quadro dantesco, a humanidade seria melhor. A humanidade teria momento de fazer algumas reflexões. E olhar para o futuro e procurar ter um futuro melhor. Tal não foi a surpresa que pouco tempo depois, poucos anos depois, tivemos início uma das maiores tragédias da humanidade, uma das maiores chagas da humanidade, que foi aquilo que nós conhecemos como Segunda Guerra Mundial. E na Segunda Guerra Mundial nós fomos muito mais perfeitos na crueldade, na carnificina, na matança, na brutalidade do que na Primeira Guerra Mundial. Parece-me que a Primeira Guerra Mundial aperfeiçoou a maldade do coração do ser humano. E aí nós ficamos pensando os grandes
autores, os escritores, principalmente os filósofos, Adorno, Walter Benjamin e tantos outros, a escola de Frankfurt, que faz esse papel de analisar e pensar e ficar pensando como é que nós produzimos monstruosidades tais como campos de concentrações, onde milhares e milhares de pessoas eram assassinadas a cada dia, a cada momento, a cada hora, onde nós tivemos a eliminação de 6 milhões só de judeus. Se levarmos em consideração os poloneses, levarmos em consideração os franceses, levarmos em consideração os demais povos que habitavam ali na Europa, que foram levados para esses campos de concentração, onde eram sacrificados diariamente, a gente vai chegar à cifra de 12, 15, 16 milhões de pessoas que foram assassinadas, foram imoladas ali naqueles campos de concentração. Isso é uma demonstração de quê? Uma demonstração que cada ano que passa, cada período que passa, nós nos aperfeiçoamos na prática da crueldade. Gerado pelo demônio do ódio. O que levou? Qual foi um dos elementos que produziu essa barbaridade que nós conhecemos como campo de concentração? Sem sombra de dúvida, foi o ódio gerado no interior dos corações dos alemães. Ódio aos estrangeiros, ódio aos judeus, ódio aos ciganos, ódio aos diferentes, sem sombra de dúvida. Mas, por outro lado, após a Segunda Guerra Mundial, o que nós temos também é uma manifestação bastante clara daquilo que nós chamamos de ganância. Então, o segundo demônio que nós temos nesse período da pandemia, e não somente nesse período da pandemia, mas também pós-pandemia, o segundo grande demônio que teremos presente na vida, convivendo nos corações da humanidade, é a ganância. Eu vou só, nesse primeiro momento, pensar um pouco sobre o Brasil. Nós estamos aí vivendo crises e crises que vão se acentuando ao longo dos anos, ao longo dos meses. A situação do povo brasileiro é uma situação muito difícil. E em função de quê? Em função disso que nós chamamos de ganância. Enquanto nós estamos vivendo aí os preços altíssimos em todas as áreas causadas pelo preço dos combustíveis, o que nós temos? Nós temos domínio. O domínio de todas as áreas agora passa a ser um domínio exercido pelo mercado financeiro. E esse mercado financeiro, ele espelha nada mais, nada menos do que aquilo que nós chamamos de ganância. Esse tema que está aí é um tema que saiu nos últimos jornais das últimas semanas. Às custas do consumidor, Petrobras distribui o maior lucro da história. A Petrobras ela teve um lucro de 42,9 bilhões. E os acionistas, eles receberão 31,6 bilhões de lucro pelos investimentos que eles fizeram na Petrobras. Enquanto parte da humanidade, parte dos brasileiros vivem uma miséria quase que absoluta, o que nós temos é uma profunda manifestação da ganância do ser humano. E a Bíblia, a palavra de Deus, ela diz: ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, e bendizei os que vos maldizem. Fazei bem os que vos odeiam, orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Eu trouxe esse texto para este momento porque nós não podemos desligar, nós não podemos desvincular o ódio da ganância.
E quando se odeia, se torna ganancioso. E quando se odeia, a ganância passa a fazer parte do estilo de vida do ser humano. Nós temos um meta investidor chamado Jorge Soros. E veja bem o que esse homem diz. É um dos maiores investidores que a humanidade tem. Esse homem ele não sabe, ele não é capaz de dar conta da fortuna que ele tem. Mas ele continua desenfreadamente em busca de fortuna. Ele continua fazendo investimento. E olha bem o que Jorge Soros diz. A palavra é dele, o que está escrito aí foi escrito por ele. Olha o que ele diz: embora eu tenha feito fortuna no mercado financeiro, o mercado financeiro hoje, ele é o Deus deste momento. Nós temos que ter essa visão de que tudo aquilo que nós temos de patrimônio, nós vamos jogar, os nossos governantes estão jogando no mercado financeiro. E jogaram a Petrobras no mercado financeiro. Por uma questão muito simples, questão de ganância. Agora estão se preparando para jogar as empresas que comandam e que produzem energia para nós. Da mesma forma que nós perdemos a esperança de que jamais, dentro desse contexto, os preços dos combustíveis abaixarão, da mesma forma, quando forem jogados no mercado financeiro as empresas produtoras de energia no Brasil, nós não teremos mais também as mínimas condições de pensar em baixar o preço. Por quê? Porque estarão submetidas às regras do mercado financeiro. E a regra do mercado financeiro é lucro, lucro e lucro e lucro. E olha bem o que ele diz. Esse é o meta investidor. Embora eu tenha feito fortuna no mercado financeiro, hoje temo que o fortalecimento irrestrito do capitalismo, isto é, o fortalecimento irrestrito do mercado financeiro e a difusão dos valores do mercado para toda a esfera da vida. Olha só o que ele está falando. A difusão, o que vai estar presente no coração do ser humano. Esse pós-Covid vai ser um pós-Covid marcado exatamente por esses valores. Quais os valores? Os valores do mercado para toda a esfera da vida. E ele diz, olha bem o que ele vai dizer, esses valores, abraçar os valores do mercado financeiro, ele diz que estará ameaçando a nossa sociedade, a nossa existência, a nossa qualidade de vida. Tudo isso será afetado, está sendo afetada por esse Deus que nós chamamos o Deus da ganância, o Deus do mercado financeiro. E ele diz, o principal inimigo da sociedade aberta, creio que já não é a ameaça comunista, mas a capitalista. O que ele está mostrando? Ele está mostrando que o que vai nortear as nossas vidas, nortear a sociedade, nortear os corações dos seres humanos é exatamente a ganância pelo bem-estar, a ganância pelo possuir, a ganância por ter. Jesus Cristo, ele apresenta uma passagem muito interessante. Ele diz que um certo homem, muito rico, aquele homem acumulou bastante bens materiais, vendeu muito. Aí Jesus disse que aquele homem, ele chegou em determinado momento, ele olhou e disse, eu vou derrubar todos os celeiros que tem, vou construir outros maiores. Esse é o espírito que está aqui. É o espírito que Jorge Soros está nos mostrando. Então, eu vou ganhar mais, eu vou produzir mais, eu quero mais. E aquele homem, então, ele chega a um determinado momento que ele diz, alma,
tens em abundância, come, bebe, dorme, festeja. Passeávamos, gozar a vida. Enquanto isso, centenas e centenas de seres humanos estão entregues à sarjeta, estão entregues à miséria, estão padecendo vidas de muitos sofrimentos, de fome. Aí Jesus disse que uma certa noite, que aquele homem estava deitado nos seus aposentos, uma certa noite ele ouviu uma voz que lhe perguntava: louco, o que tens preparado para quem será? É isso que a palavra de Deus chama a atenção. A palavra de Deus disse: não adianta acumular. Você não vai levar nada deste mundo. Essa ganância, ela tem que ser amenizada, ela tem que ser tratada, ela tem que ser cuidada. Ela não pode dominar o ser humano. E olha bem, qual é o papel dos demônios? Qual é a função dos demônios? Dominar a vida e o estilo de vida do ser humano. E a ganância faz o quê? A ganância, ela domina a existência, ela domina a visão, ela domina os valores da vida humana, não levando em consideração o próximo, não levando em consideração o outro, não levando em consideração as demais pessoas. Esse demônio da ganância, ele se apropria do coração do ser humano e transforma o ser humano em verdadeira máquina de ganhar dinheiro. O ser humano só passa a viver em função daquilo. Louco, o que tens preparado para quem será? Esta noite te pedirão a tua alma. Então, esse segundo demônio, esse demônio, que é o demônio da ganância, ele tem marcado profundamente a existência humana. O terceiro demônio que é apresentado, que era dominante, que vai dominar, e que já está dominando o mundo que nós vivemos, já está dominando a pandemia e irá dominar com muita facilidade o pós-Covid-19, é a ignorância. O apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta aos Coríntios, Paulo diz: o Deus desse século cegou-lhes o entendimento. O Deus desse século cegou-lhes o entendimento para que não vejam a glória de Deus. Qual é o Deus desse século? Olha o que diz o apóstolo Paulo: nos quais o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. A Bíblia diz que o diabo veio a este mundo matar, roubar e a destruir. Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Uma das funções do diabo entendido também como entidade espiritual, mas também entendido como posição de afrontamento a Deus, tem dominado a humanidade quase que na sua totalidade. E tem levado parte da humanidade à morte. Nós estamos vivendo um período de pandemia. E a pandemia, ela só pode ser debelada com o uso, com a instrumentalização da ciência. Não há outra alternativa. E Deus, quando Deus nos fez, quando Deus criou o ser humano, Deus fez o ser humano extremamente inteligente. E em nenhum momento Deus foi contra a existência da ciência.
O que Deus condena, o que a Bíblia condena é colocar a ciência como se fosse um Deus absoluto, como se fosse a única maneira de resolver os problemas da humanidade. Nós já passamos por isso. Quando nós entramos, quando a humanidade sai, historicamente, do período que nós conhecemos como Idade Média, e nós entramos na modernidade, a modernidade colocou a ciência como a responsável da solução de todos os problemas da humanidade. E a ciência se manifestou de várias formas, inclusive o positivismo, de uma maneira mais incisiva, aonde Augusto Comte procurava mostrar que a aquisição, o domínio das técnicas, o domínio da ciência iria solucionar o problema de toda a humanidade, porque iria trazer conhecimento para que a humanidade não tivesse, não sofresse, né, as suas mazelas e também não sofresse de enfermidade e alcançasse até mesmo aquilo que o ser humano sonha, como a juventude eterna. Apresentou isso. E a própria ciência, a própria filosofia vem mostrar que esta visão era uma visão precária, era uma visão frágil. E isso foi desmontado, isso foi contestado por aquilo que nós conhecemos, pelo espírito que nós conhecemos, o espírito da pós-modernidade. Quando Nietzsche e outros filósofos procuraram mostrar que tudo em ciência é provisório, nada em ciência é eterno. A ciência não tem a solução para todos os problemas. Mas há problemas que é próprio da ciência. E essa questão da pandemia é uma questão que Deus permitiu que a ciência tratasse, que a ciência cuidasse. Nos Estados Unidos, essa semana agora, nós estamos aí com um alto índice de pessoas morrendo de Covid. E a morte causada pela Covid, é interessante que quando os jornais foram apresentar, quando os cientistas foram pesquisar, olha o que nós temos aqui. Isso aqui é uma notícia. Mais de 99% das mortes por Covid nos Estados Unidos, em maio, são de pessoas que não foram vacinadas, não vacinadas. Porque há uma ignorância muito profunda, e essa ignorância vem sendo pregada a nível de Estado, a nível de autoridade. E essa ignorância, ela está presente nos corações de centenas e centenas de pessoas. Quantas pessoas perderam suas vidas baseadas exatamente nessas crenças, aonde procura-se negar o valor da ciência, aonde procura negar o valor da vacina, a eficácia da vacina. A partir do momento que o Brasil começou a alcançar índices cada vez maiores de pessoas vacinadas, o índice de morte e de internamento das pessoas caiu assim de forma acentuada. Saímos do patamar de 2.000 mortes para 300, 400, 200 e poucas mortes por dia. Por quê? Porque parte da população brasileira está sendo vacinada. Então, a ignorância tem sido um dos grandes demônios da humanidade. E essa ignorância ela tem colocado o ser humano nos momentos de limites. As suas vidas têm sido vidas próximas a tragédias, próximas a mortes. Olha, nós estamos passando por uma crise hídrica, uma crise muito profunda, e essa crise tende a acentuar. Essa crise tende a acentuar por quê? Porque a maioria das autoridades, a maioria de nós, não aceitamos o valor da ciência. Por isso nós estamos aí. Essa questão da água.
que tem ligação direta, veja bem como é que as coisas estão interligadas. O primeiro demônio que nós mostramos aí foi o demônio, que é o demônio do ódio. Nós aprendemos, nós estamos sendo ensinados, fomos ensinados a odiar os que estão lá fora. Então, os que estão lá fora queriam contribuir conosco, queriam falar sobre a Amazônia, queriam falar sobre... E nós não aceitamos, porque nós somos ensinados a odiá-los. Odiar as ONGs, odiar as entidades, odiar os organismos internacionais. E, em função deste ódio, foi permitido que as nossas florestas fossem cada vez mais devastadas. O índice de devastação na Amazônia é altíssimo nesses últimos meses, nesses últimos anos. Em consequência disso, nós temos o quê? Nós temos a manifestação do segundo demônio. Que manifestação do segundo demônio? Que é a ganância. A ganância do ser humano. Derrubando árvores para quê? Para acumular cada vez mais dinheiro. Derrubar as florestas para quê? Para se plantar soja. Para quê? Para se criar gado. E qual o benefício disso para a população, para o povo no geral? Nenhuma. O Brasil é o país que mais tem cabeças de gado. E é o país que o povo está se alimentando, o povo pobre está se alimentando de ossos. Olha a contradição. Produzido por quê? Produzido por aquilo, por esse demônio que nós chamamos de demônio da ganância, a ganância do ser humano. Ao invés de alimentar a população, se preocupa com commodities, se preocupa com venda, se preocupa com o mercado financeiro. E aí, o terceiro demônio, que é o demônio da ignorância. Então, há toda uma instrumentalização desses sentimentos nos corações das pessoas. E todos esses demônios vão gerar o quê? Vão gerar aquilo que nós chamamos de morte. Por isso que Jesus disse que ele veio a este mundo para buscar e salvar o que se havia perdido. Por isso que Jesus disse lá em João, capítulo 10, versículo 10, o ladrão não vem senão a roubar, matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Que ladrão é esse? Jesus aqui está falando sobre o diabo. Mas a Bíblia é tão rica que a Bíblia também oferece outras interpretações. A Bíblia, ela não se restringe. A Bíblia, ela mostra todas as facetas da existência do ser humano. E o ladrão aqui, nesse caso, a gente poderia dizer que o ladrão aqui são aqueles demônios que estão presentes dentro do coração do ser humano, dentro do estilo de vida do ser humano, que é o demônio do ódio, o demônio da ganância e também o demônio da ignorância. Tudo isso tido como estilo de vida de uma sociedade, o estilo de vida daqueles que dominam a sociedade vem contribuir para a morte da vida. Vem contribuir para o sofrimento, vem contribuir para a desgraça, vem contribuir para a criação e a propagação de mazelas na humanidade. Portanto, eu gostaria que você pensasse bem e reexaminasse o seu coração e procurasse colocar os valores do reino de Deus na sua existência e aos poucos fosse sendo examinado o seu coração e esses demônios que estão muito presentes, eles venham a passar pelo processo de expurgação e de domínio a partir de Jesus Cristo, a partir do Espírito Santo que está dentro do teu coração. Eu vim para que tenham vida, disse Jesus, e a tenham em abundância.
Uma vida não dominada por esses sentimentos, uma vida não dominada por esses estilos, uma vida não dominada por esses 3 demônios que aí estão. Você precisa pensar seriamente na sua situação. Você que ainda não tem Cristo, pense na sua situação. Esse é o mundo caótico que você está vivendo. Mundo que não terá nada para lhe apresentar para a melhoria da sua vida. Principalmente aqueles que fazem parte daquilo que nós chamamos de pirâmide social, que somos nós. Portanto, só uma esperança para você, como também uma esperança para mim, que é Jesus Cristo. Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Jesus pode te dar vida abundante no meio de toda essa situação caótica que nós estamos vivendo. Que Deus te abençoe de forma muito especial. Amém. Chegamos ao final de mais um culto de louvor e gratidão a Deus. Agradecemos a sua assistência, a sua presença. Nosso muito obrigado. Nós queremos convidá-los para voltar no próximo domingo. Só que no próximo domingo, o nosso culto terá início às 19h30, não às 18h30. Nós queremos agradecê-lo pela sua assistência, viu? Então, nosso muito obrigado a todos aqueles que participaram, direto ou indiretamente, do nosso culto. Nosso muito obrigado, que Deus te abençoe. Tenha uma boa semana, uma semana na presença do Senhor, e que muitas e muitas realizações ocorram em suas vidas, realizações para melhor. Muito obrigado. Vamos orar. Nosso Pai, chegamos ao final de mais um culto, ó Deus. Dá-nos uma semana, ó Deus, na Tua presença, e abençoe, ó Deus, todos os membros da Tua igreja e as pessoas que estiveram ouvindo, ó Deus, e vendo os nossos cultos. Ó Deus, muito obrigado, ó Deus. E agora, ó Deus, quando estamos nos preparando, ó Deus, para o regresso, abençoe cada membro, ó Deus, coloque no coração deles, ó Deus, a visão, ó Deus, do momento apropriado para o retorno, ó Deus bendito, e que não haja, ó Deus, nesse retorno, ó Deus, nenhum tipo, ó Deus, de infecção ou qualquer outra coisa, ó Deus. O nosso muito obrigado, ó Deus, porque agora
As crianças, adolescentes, ó Deus, estão recebendo, ó Deus, os seus imunizantes. Obrigado, Deus. Obrigado. Obrigado pela ciência. Obrigado, Deus, por algumas autoridades que o Senhor colocou nesse país, ó Deus, e que lutaram, ó Deus, de forma muito valente, ó Deus, pela imunização da população. Ó Deus, aqueles que contribuíram para a morte, ó Deus, aqueles que vitimizaram, ó Deus, quase 600 mil pessoas, ó Deus, dentre elas, ó Deus, parentes, ó Deus, membros de igreja, ó Deus, pastores, esposas de pastores, filhos de pastores, missionários, ó Deus bendito, membros da igreja, ó Deus, irmãos queridos, ó Pai, que foram levados, ó Deus, por esta visão tão diabólica, ó Deus, tão nociva, ó Deus, esta visão, ó Deus, de ganância, ó Deus bendito, que esteve presente, ó Deus, nos corações, parte das nossas autoridades. Desmanche isso, ó Deus. Tira, ó Deus, isso dos corações, ó Deus, dessas autoridades. E faça-os, ó Deus, a refletir, ó Pai, nas centenas e milhares de pessoas que eles tiveram participações diretas, ó Deus, em suas mortes. Ó Deus bendito, obrigado, ó Deus, porque parte, ó Deus, da denominação batista, ó Deus, não estiveram, ó Deus, atreladas, ó Deus, e envolvidas, ó Deus, nessa cultura de morte, mas foram abençoadoras, ó Deus. Nós te agradecemos pelas juntas de missões nacionais e mundiais. Agradecemos-te, ó Deus, pelas visões de alguns líderes, ó Deus, que foram extremamente conscientizados pelo Senhor, ouviram a sua voz, ó Deus, e contribuíram, ó Deus bendito, para o bem-estar, ó Deus, do teu povo. Obrigado, Deus, por estas lideranças. Agora, Deus, dá-nos a paz, ó Deus, uma semana na tua presença, uma semana abençoada, e nos prepara, ó Deus, para o retorno, ó Deus, em nome de Jesus. Glória ao Senhor. Amém. Finda-se este dia que meu Pai me deu, sombras vespertinas cobrem já o céu. Ó Jesus bendito, se comigo estás, eu não temo a noite, vou dormir em paz. Com pecados hoje eu te entristeci, mas perdão te peço por amor de ti. Sou pequeno e frágil, livra-me do mal, que em ti eu tenha proteção final. Guarda o marinheiro no violento mar, e ao que sofre dores queiras confortar. Ao tentado esteja
Pelos mais amigos, pela santa lei, pelo amor divino, graças te darei. Ó Jesus, aceita minha petição.